Não, o que você viu aí no título não é clickbait. Eu realmente coloquei mais de 100 mil reais no token do Pump Fan e eu estou gravando esse vídeo para te contar a minha tese de por que eu acho que essa é uma das oportunidades mais assimétricas que a gente viu no mercado em muito tempo. Meu nome é Thiago Vilela, eu estou no mercado desde 2018, me especializando em airdrops e DeFi desde 2020 e criando conteúdo desde 2023. Então, se você ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal e já deixa o seu like para o YouTube entender que você gosta do conteúdo. Mas vamos lá, chega de enrolação, porque Pump é uma daquelas oportunidades raríssimas que a gente só vê de vez em quando. Então, eu vou trazer aqui, antes de explicar a tese, um contexto de dois trades que foram free money no passado por motivos bem diferentes. O primeiro deles teve um motivo bem distinto, que é o token de Trump, a meme coin do presidente dos Estados Unidos, saiu. Eu botei aqui de 300 milhões, porque foi quando a primeira pessoa que eu conheço viu. Foi o momento mais barato que alguém que eu conheço viu esse token. Ele fez aqui 250 vezes, chegou a bater quase 76 bilhões. Pô, isso aqui não é realista. Ele é o presidente mais midiático da história. O mercado estava em pico de euforia, foi logo antes da posse, logo antes do topo local de janeiro, e foi totalmente inesperado, pegou muita gente desprevenida. Então, isso aqui era uma receita perfeita, especulativa, para fazer um boom, que é um caso totalmente diferente de pump. A questão aqui foi só que quem estava na frente do computador na hora que viu que o token era real, se você comprou ele até 2, 3 bi, você tinha dinheiro de graça na sua mão. E o outro trade, que foi diferente, é a Hyperliquid. E aí, qual é a diferença? A Hyperliquid era uma play fundamental. Então, se vocês olham aqui, eu vou até, opa, vou até dar um zoom. Então, se vocês olham a Hyperliquid aqui, em 22 dias, o token fez quase 16 vezes, 1.592%, saindo de $2 para mais de 35. E o que é que conspirou para a Hyperliquid conseguir ter essa valorização tão grande? Em primeiro lugar, eles estavam ganhando muita tração no setor de derivativos. Isso aqui foi tirado de 1º de dezembro, o token lançou no dia 28, e aqui eles já tinham 44,6% de todo o market share de derivativos em cripto. Muita coisa. Estavam crescendo aqui absurdamente. Pontos positivos: projeto dominante no setor promissor, PERPS, impressora de taxas de receita, time executando de uma forma impecável, um flywheel muito poderoso com recompras de 97% da receita, que era uma receita bem alta já. E o mercado em modo risk-on. O Bitcoin tinha acabado de tocar $100 mil pela primeira vez. Foi uma ou duas semanas depois que o token da Hyperliquid lançou, foi no dia 28 de novembro de 2024. Agora, alguns riscos: execução do time, o mercado virar negativamente, risco regulatório, que hoje já é muito menor, praticamente zero, e aparecer um concorrente para desbancá-los, o que a cada dia que passa se torna mais improvável. Agora iremos para o projeto em questão, Pump Fan. Vamos lá para a tese da Pump. Vou trazer aqui alguns pontos que são negativos e vou trazer também pontos positivos e o que é que eu acho de cada uma dessas situações, se a gente tem problemas que são de simples resolução ou não, beleza? Então vamos trazer um pouco do cenário competitivo. Esse é um dashboard da Blockworks e em verde a gente tem a Pump Fan, verde escuro Believe e amarelo Let's Bonk.fan, que é algo que está fazendo muito barulho recentemente. Eu vou focar aqui em Pump e Bonk, beleza? Então, até março de 2025, a gente praticamente só tinha a Pump. A gente tem os volumes de outubro aqui até fevereiro muito altos. Perdoem aqui a minha habilidade como, ou falta de habilidade como desenhista. E a gente vê isso aqui, que foram dois grandes picos. Lembrando que em outubro, quando ela começou a andar, foi quando começou o boom de IA, e em janeiro aqui esse pico foi próximo do lançamento do token de Trump e de vários outros tokens de países e presidentes que celebridades que vieram lançar. Então, a gente está com a receita relativamente decadente aqui, se você olhar. Porém, se você voltar para quando o mercado estava frio
em um cenário como ele estava até pouco tempo atrás, está até acima a receita de pump atual. Quando você vê o volume de Bonk, eu estava falando receita, gente, desculpa, mas o volume, a receita é mais para frente. Bonk está quase passando aqui por dias constantes a pump e chegou a passar 2 dias atrás. Eu estou gravando esse vídeo no dia 15 de julho, beleza? Então, no dia 13, Bonk tinha 90 mil de receita, enquanto Pump, 90 milhões de volume, desculpa, enquanto Pump tinha 40 milhões de volume, beleza? Então, a Pump tem perdido espaço para a Let's Bonk, principalmente, e é um projeto que tem um token. Guarda essa informação na memória, porque eu vou trazer aqui um dado antigo do mercado bem interessante. Não dado, não, desculpa, é uma situação. Beleza? Então, vamos voltar aqui agora e vamos dar uma olhada no preço de Pump e se tem coisas que fazem sentido e coisas que não fazem sentido. Beleza? Aqui a gente tem a capitalização de mercado de Pump circulante em 1,96 bilhões de dólares. Guarda essa informação. 35% de supply em circulação, vocês podem ver aqui, e um FDV de 5,3 bilhões de dólares. FDV é o valuation total de todos os tokens. E aí a gente vem aqui para a receita, se você pega a receita anualizada, 365 milhões, que é aí é um número que está decadente, lembre-se disso, e a receita total 719,84 milhões de dólares. Beleza? Então, guarda esses números na cabeça, 365 milhões de receita anualizada, 719, quase 720 milhões de receita total. E aí a Pump fez um SEO no final de semana, 33% do supply foi vendido a um valuation de 4 bilhões de dólares. 4 bilhões de dólares, 33% dá 1,32 bilhão de dólares. E a venda privada foi totalmente alocada antes do SEO. Então aqui você tem o supply, a distribuição de supply aqui, 33%. E aí eu vou fazer uma continha. 720 milhões mais 600 milhões dá 1,32 bi. Mais 719 milhões dá 2,039 bilhões de dólares. Isso aí é mais ou menos o dinheiro que eles têm no tesouro, é a grana toda que eles têm em mãos. Isso aqui é maior do que o market cap circulante de 1,96 bi. Não faz muito sentido, mesmo se o projeto esteja perdendo market share e esteja perdendo espaço para a competição. Eles têm mais dinheiro que o market cap atual. Não faz muito sentido. E lembrando que, se a gente volta aqui no Let's Bonk, ele começou a ter um volume mais forte aqui no final de junho. Então, tem muito pouco tempo. Bom que tem token, o token está pampando, tem muita gente que gosta, então tem muita gente incentivada a chilar o token e a chilar a plataforma para que o token tenha mais recompras, tenha mais atenção e o seu token suba. Beleza? Agora vamos voltar para a receita de Pump. Anualizada, sendo que ela está em decadência, 365 milhões. O múltiplo aqui de valuation, 15 vezes. Ou seja, ele está valendo 15 vezes mais do que a sua receita anualizada. O que para um projeto de crescimento é baixo. Para vocês terem noção, a Tesla, que é uma empresa de 1 trilhão de dólares, ela está sendo negociada a 170 vezes a sua receita anual. É uma diferença muito grande. Não estou comparando Pump com Tesla, longe de mim, até porque a minha tese de Pump ela não é de longo prazo. Então, preste atenção que ela não é de longo prazo, é de curto e médio prazo. Beleza? Então, se eu pegar agora as receitas dos últimos 12 meses, foi 679 milhões de dólares. Eu peguei os 12 meses completos de junho de 2023 até junho de 2024. Esse múltiplo aqui daria 8,2 vezes. Isso aqui é menor do que a empresa de 30 a 40 anos já estabelecida. Beleza? Vamos lá. Todos os dois números aqui, eles têm uma certa um certo descompasso. O primeiro
para baixo e o segundo para cima. Então, por que que tem esse descompasso? Lembrando que entre outubro de 2024 e janeiro desse ano, a gente teve um boom muito grande. Foi dos agentes de A, foi das maiores celebridades, e Pump capturou tudo isso sozinho. Então, foi um desvio da média. Então, não dá para levar em consideração essa receita, que foi cerca de metade da receita dos últimos 12 meses, foi de outubro até janeiro. Em 4 meses, um, um terço do período. E aí, o que é que você acha desse valuation? Isso aqui está caro ou não? É uma pergunta que eu faço para você. Mas antes de seguir, eu quero pedir para você que não é inscrito para você se inscrever no canal e também, se você ainda não deixou seu like, deixe seu like aí para o YouTube entender que vocês gostam do conteúdo e que ele possa entregar para mais pessoas. Beleza? Agora, se você achou o Pump caro, vamos para um comparativo com o queridinho, que é a Hyperliquid. Pô, eu sou fã da Hyperliquid, por quem me acompanha há muito tempo sabe que desde maio de 2023 eu fiz uma thread falando de Hyperliquid, eu tinha 500 seguidores no Twitter na época, então eu gosto de Hyperliquid, eu tenho um Hyperliquid até hoje, então é um token que eu gosto muito, eu não estou comparando o Pump com Hype, eu acho que são coisas diferentes, eu acho que o horizonte de tempo dos trades são diferentes, mas o múltiplo eu quero comparar. Valuation de hype, 47,8 bilhões de dólares. Beleza? Receita anualizada. Receita anualizada não, desculpa. Receita total, 345 milhões. Ele só começa a puxar aqui a partir de novembro ou de dezembro, porque foi quando começou os buybacks. Antes, toda a receita da hype ia para o HLP, o seu vault de liquidez, beleza? Receita anualizada, 748 milhões de dólares. Está alto, está crescendo, pode ser que seja mais, mas pode ser que seja menos também. Só que eu vou manter o 748, porque eu acho que a hype ainda tem muito chão para crescer. E aí você vem para o múltiplo de 63,95 vezes. Isso é um múltiplo já legal, mas para uma ação de crescimento ou para um token de crescimento não é algo tão absurdo, porém, muita gente fala que ele está barato. Você acha que hype nesse valor, nesse múltiplo, ele está barato? Ou você acha que ele está caro? E Pump, você acha que ele está barato ou caro nesses valores? Aí eu quero que você reflita um pouco e depois aí deixa aqui nos comentários o que é que você acha. Então vamos voltar aqui agora para Pump Fan perdendo espaço. Vamos voltar aqui perdendo espaço para Bonk, beleza? Agora eu vou contar uma historinha que eu falei lá no começo. Isso aqui, 2020, Uniswap V2 contra SushiSwap. Eu só coloquei essa imagem aqui para vocês verem que a cor da Uniswap é verde e da SushiSwap é marrom, beleza? Se você der um zoom bem alto aqui, dá para ver que tem um tiquito aqui marrom que passou o verde e você tem uma decadência alta no verde. Na época caiu de 2 bi de volume que ele estava fazendo, chegou aqui abaixo de 1 bilhão, perdeu mais de 50% do seu volume a Uniswap. E o que foi isso? A Uniswap ela não tinha token. Na época não existia token Uni. A SusSwap lançou com o seu token e lançou distribuindo rios de dinheiro em incentivo. Fazendo o quê? Muito incentivo, atraiu usuários para a sua corretora, mais gente depositou liquidez, mais gente veio tradear, e aí girou um flywheel. E aí o token subiu também, os volumes aumentaram. E com 10 dias depois, o que aconteceu? A gente teve o lançamento do token da. Opa! O lançamento do token da Uniswap. Ele está aqui. A gente teve o lançamento do token da Uniswap, que o que é que ele fez? O volume da Swap caiu de novo e o volume da Uniswap disparou. Ele subiu absurdamente, continuou sempre mais alto. Aí por que eu estou trazendo isso? Porque o token ele é uma ferramenta muito importante se você souber utilizá-la. É uma excelente ferramenta para você atrair usuário, para você conseguir atrair receita, você conseguir atrair utilização para o seu produto. Beleza? Então,
Token Uni lançou, Uniswap voltou a dominar. E aqui eu trago algumas observações. O token é uma ferramenta ideal para voltar a crescer. Eles E aí já trago para Pump. Eles dominam a atenção até hoje. Eu não vejo por que eles não continuarem a dominar a atenção. Eles são muito bons nessa comunicação. Lembrando que o Alon, o fundador, ele tem 25 ou 26 anos, então ele é um zoomer, entende muito a cultura da internet, e eles são incubados pela Alliance DAO. A Alliance DAO é uma das principais incubadoras de cripto, a principal, na verdade, principalmente quando se olha para consumer. Beleza? Então, eles têm a chance de criar um flywheel muito forte através dos buybacks, assim como a gente viu com a Hyperliquid, que deixou o gráfico assim, uma porrada para cima, consolidação, mercado ruim, tarifaço, e depois um grind muito alto para cima. De novo, meu foco com Pump, galera, é em capturar esse movimento aqui. Eu não estou preocupado com esse movimento aqui. Eu quero um movimento de curto e médio prazo. Não estou afim de segurar isso por muito tempo, até porque eu acho que a Hyperliquid tem diversos moats competitivos. E aí, se você não sabe o que é moat, no nosso curso lá no TC Crypto, eu explico bem, tem uma aula sobre isso na parte de análise de projetos. Mas, enfim, isso aí é papo para outro dia. A turma está fechada no momento que eu estou gravando o vídeo, então não estou fazendo esse vídeo para te vender nada, não. Mas beleza, vamos voltar aqui para o Mindshare. Isso aqui é um dashboard do Dexo AI, que é a ferramenta do CryptoCoreo muito boa, e ele tem aqui 4,6% de Mindshare nos últimos 7 dias. Mindshare é quanto que a indústria fala do token, quanto de atenção eles têm, basicamente. E aí ele só fica atrás das majors. Bitcoin, Ether, Solana, um pouco à frente de Hype. Isso aqui deve se inverter de novo por causa vai passar o frenesi do ICO, mas por enquanto eles estão aí com uma atenção maior do que a Hyperliquid, beleza? Então eles continuam com muita atenção. Isso aí pode ser um catalisador forte para o token subir, beleza? Agora vamos para pontos positivos e por que eu acho que pode ser uma boa. O setor ele tem product market fit, memecoin, você lançar memecoin, negociar memecoin é algo que as pessoas querem fazer, é o market fit de cassino mesmo. A sociedade está cada vez mais e mais apostando. Aqui no Brasil, a gente que o diga com o Tigrinho e o tanto de aposta esportiva que tem crescendo. Eles são uma impressora de taxas e receita. O time, até agora, executando de forma impecável, pode gerar um flywheel muito poderoso com buybacks. Aí eu vou vir para cá, porque quando eu fiz esse documento, eles não tinham começado ainda, mas no momento que eu estou gravando esse vídeo, eles já começaram os buybacks. Isso aqui é um dashboard da Nansen, onde eu estou acompanhando a carteira deles de buyback, que eles já fizeram aqui. Não sei se já chegou a 1 milhão, não, mas isso aqui foi pouco tempo depois de eu começar antes de eu começar a gravar o vídeo, tipo, menos uma hora, meia hora antes de eu começar a gravar o vídeo que eu peguei. Então aqui bastante compra já. Eles já carregaram mais de 3 milhões de dólares a carteira, mas eu não sei quanto é que eles já recompraram. Então os buybacks já começaram. O mercado está em modo risk-on. O Bitcoin acabou de cruzar 120 mil dólares pela primeira vez. Os unlocks de insiders, investidores da rodadas privadas, fora do ICO, e o time só libera daqui a um ano. As vendas do ICO foram absorvidas com tranquilidade. Quem veio para flipar provavelmente já saiu. Vamos dar uma olhada nisso aqui agora. Venda de tokens nas últimas 24 horas, de acordo com a Nansen. E aí, galera, se quem tiver interesse, a Nansen para mim é a melhor ferramenta de análise on-chain do mercado. Muito bom para ganhar dinheiro quando o mercado está em momento de alta, quando a gente tem muita atividade on-chain. Eu sou afiliado da Nansen e tenho um cupom de 10% para você que quiser assinar. Eu já assinava antes de ser afiliado, então já era algo que eu usava, até por isso que eu resolvi me tornar aí afiliado e divulgar produto. Eu só divulgo coisas que eu uso e para quem me acompanha há um tempo sabe que é muito raro me ver divulgando algum produto aqui ou divulgando token
sem ser algo que eu uso, sem ser algo que eu tenho, que eu coloco a minha pele em risco, beleza? Então, olhando para a Nansen aqui, a gente tem, olha quanta venda, meu irmão. Não sei se está dando para ver direito aí na tela, porque fica menor, mas vou trazer aqui o Net USD de venda. 8 milhões, 5 milhões, 4,8 milhões, 1,7, 1,5, 1,4, 1,3. Isso aqui, velho, é muito dinheiro de venda, é muita força vendedora. Papo de 50 milhões de dólares, isso só on-chain. A Nancy não faz, não extrai dados de corretoras. Só on-chain foi mais de 50 milhões de dólares vendidos no primeiro dia e o token segurando forte, quase 50% acima do valor que ele foi lançado. E aqui, compradores da Public Sale. E aí a gente tem que vendeu o index, quase 23% vendeu os tokens index. Esse aqui é o percentual que comprou mais. Isso aqui dava 300 carteiras, foram 10 mil carteiras que participaram, um pouco mais. Porra, o número de cabeça aqui agora eu não lembro, mas o número baixinho. É, 43% aqui transferiu e 29,9% rodando. Então a gente teve bastante dinheiro movimentado, beleza? É, e aí voltando para o final aqui de dos pontos positivos, o time tem diversas ferramentas para trazer atenção e uso para o produto. Como eu falei, a questão da Uniswap, lançou o token, distribuiu incentivo, e aí você faz uma roda girar. E isso, desde que eu estou no mercado, isso sempre fez tokens andarem. Ah, se vai acontecer de novo ou não, não dá para saber, não dá para cravar. Eu estou otimista com o PumpFan, mas não é algo que eu consigo lhe dizer 100% de certeza. Se eu tivesse 100% de certeza, eu não tinha botado o que eu botei. Eu tinha vendido minha casa, vendido meu carro e tinha colocado. Como eu não tenho 100% de certeza, a probabilidade é muito maior de acontecer pela minha análise. Beleza? Então, time tem diversas formas de trazer atenção de volta para o produto. E aí, anúncio do airdrop, anúncio de buybacks, anúncio de novos produtos, anúncio de novas aquisições e crime. O crime aqui é uma brincadeira, uma referência aí para quem está no cripto Twitter, que vê o pessoal brincando aí, falando que os times fazem crime para os tokens subirem. Alguns fazem de verdade mesmo, mas nesse caso aqui foi só para dar uma descontraída mesmo, que eu sei que esse está sendo um vídeo bem denso. Então, anúncio de buybacks, eles não fizeram anúncio, apenas começaram a comprar. De novo, eu tinha feito isso aqui antes de começar os buybacks. É, mas aqui é os pontos positivos, a minha tese. E aqui, riscos agora. Execução do time é um risco que todo mundo tem, existe em cripto. Mercado virar negativamente, opa, não tem check. O time está executando bem ainda, o mercado ainda está positivo. Risco regulatório hoje é muito menor, mas ainda existe. Está perdendo espaço para o Bonk Fan. Vamos ver até quando isso vai durar. Se isso continuar, aí já fica um negócio meio estreito. Já fica um negócio meio estreito, mas, de novo, o trade é de curto e médio prazo, não é um trade de longo prazo. Ok? Estou frisando isso várias vezes para depois não vir e falar: pô, Thiago, você achou que você falou que Pump Fan ia ser o token mais forte, melhor do mundo, não sei o quê. Não, é um trade de curto prazo, então continuar perdendo espaço aqui é ruim. Inclusive, bom que vale 2 bi, se eu não me engano. Não necessariamente é uma ideia ruim um trade com os dois tokens. Não necessariamente é algo ruim. Eu não tenho um Bonk hoje, considero adicionar, mas não tenho. Não sei se vou adicionar, e eu acho que não necessariamente será uma coisa ruim, não. Beleza? Aí, para quem quiser, como uma forma de hedge, caso o Bonk continue outperformando e decole. Então, a atividade está em decadência, o token é a ferramenta perfeita para reativar essa atividade. Falta de clareza com o que vão fazer com o dinheiro, isso aqui é perigoso, porque pô, se eles não fizerem nada, simplesmente fazer aqui o max extract que a galera fala e se acomodar, porque eles estão muito ricos, ficaram bilionários, pode ser. O mercado preferir Bonk por ter um valuation menor, e aí o que eu acabei de falar, de ser um hedge, você ter um pouco de Bonk também. Eu acho que isso é difícil acontecer, porque Pump é um objeto novo, brilhante, shiny new object, isso normalmente tende a receber bids no mercado. E aí o time ficar no escuro por muito tempo sem falar nada sobre os certos assuntos. Airdrops, buybacks, que eu notei que já começaram, tinha feito isso de novo
antes do IBEX começarem, novos desenvolvimentos e o próprio airdrop. Eu acho que para ganhar atividade, justamente por causa desses dois pontos aqui, eles vão precisar fazer um airdrop legal e eu acho que eles vão estar aí no quadro branco desenhando ideias. Beleza? E aí, antes da gente puxar aqui questão da falta de clareza que vão fazer com dinheiro, o time simplesmente max extract, vou trazer alguns pontos já já, mas antes eu queria trazer aqui mais um outro ponto bullish. Esse aqui, ele não erra nunca. Não erra nunca, nunca errou, nunca vi errar. Que é o quê? A tese do token verde. Esse aqui é uma brincadeira, claramente, mas tem um meme no mercado que fala que é a tese do token verde. Hyperliquid, Kaito, Pump agora, Robinhood, Plasma. Isso aqui eu não sei quem é, eu acho que é Extended, mas eu não tenho certeza. Aí eu peguei esse print aqui de um cara no Twitter, mas foi só uma brincadeira, mas a tese do token verde é que token verde que gera receita sobe. Então, tem aí mais uma para a galera que é supersticiosa, tem a tese do token verde aí para vocês. Pronto, agora vamos lá explicar aqui qual é o meu outlook para o longo prazo. Eu falei isso aqui várias vezes durante o vídeo para não passar a impressão errada para ninguém, mas não é um trade de longo prazo. Eu vou trazer mais algumas coisinhas aqui, mas antes, de novo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Se você gostou do vídeo até aqui, dá um joinha para que o YouTube entenda que vocês estão gostando do conteúdo e ajude a entregar esse vídeo para mais pessoas. Então, se você tem algum amigo também que está na dúvida de pump e quer saber um pouco mais, é, dê uma olhada. Dê uma olhada, mande para ele. E aí, antes das considerações finais, vou deixar um disclaimer aqui. Isso não é recomendação de investimento, vocês todos sabem disso. Teve o disclaimer na frente também no início. Mas o meu objetivo aqui não é convencer você a comprar o token. O meu objetivo aqui é compartilhar uma tese que eu tenho e colocar pontos que você ainda não viu, que você pode não ter visto ainda. É trazer uma perspectiva de alguém que vive desse mercado, que estuda isso aqui o dia inteiro, seja para você que ainda não teve tempo de estudar, ou seja para você que não tem tempo porque trabalha em um trampo full time. Eu já passei por isso, trabalhar em um emprego full time e estudar cripto nas noites e madrugadas. Eu passei 2021, 20 e 21 inteiros assim. Eu sei como é cansativo, eu sei como às vezes a gente não tem tempo. Então a ideia do vídeo é isso, é trazer um estudo para você no formato de vídeo, aqui de uma forma mais didática, e para você depois completar a sua pesquisa e tomar a sua própria decisão. Eu não estou aqui para fazer você comprar o token, não estou te pedindo aqui para comprar minhas bags, eu estou te apresentando uma tese e que, se tiver certa, ela vai me fazer muito dinheiro. E se você assistir e você completar sua pesquisa e comprar e ela tiver certa, você também pode ser que ganhe muito dinheiro. Se ela tiver errada, eu vou cortar o trade, vou avisar para o pessoal lá no TC Crypto no momento que eu sair, como avisei as entradas que eu tive também, avisei as entradas, avisei as saídas, e é assim que eu faço com todos os trades que eu tenho para a galera do TC Crypto. Isso aqui é o mesmo gráfico do market share de volume de launchpad na Solana. Aqui a gente vê tudo verde, certo? Tudo verde. Agora a gente está vendo outras cores. Por que, que esse cara não é um trade de longo prazo? Por alguns motivos. O primeiro é, eles não têm um moat bem definido. Já falei isso mais cedo. O segundo, eles tinham 100% do market share. Então você só tem para baixo. Você não tem como ir para cima. Se você tem tudo, você tem 100%, você só tem como cair essa proporção. E quando você cai, se o mercado não estiver expandindo, você vai patinar com relação à performance de preço. No curto prazo, eu acho que isso não é tão importante, porque, de novo, ferramenta do token, tudo que eu trouxe aqui na parte dos pontos positivos, eu acho que invalida isso para o curto prazo. Mas, olhando para o longo prazo, isso aqui pode ser um problema, isso aqui deve ser um problema. Se o mercado não estiver crescendo muito, a gente sabe que cripto ele é cíclico e com ciclos mais agressivos do que o mercado tradicional, então ele cresce através de booms and busts, ou seja, de porradas para cima e porradas para baixo. A gente viu a Ethereum com a situação dessa. A Ethereum era o líder absoluto, ela tinha 100% de market share em 2020 e só tinha para onde descer. Claro que teve problemas na execução, tiveram outras coisas, expectativas muito altas para Ethereum, mas é um exemplo próximo.
Então, esse é um dos principais motivos aí, não ter molde, o market share não ter para onde crescer, a não ser que esteja crescendo muito todo o setor, são alguns dos principais motivos de pelos quais eu não considero isso como um trade de longo prazo. Então, se minha tese demorar de se concretizar, se não acontecer relativamente rápido, eu vou cortar o trade e vou sair. Beleza? Eu não vou ficar esperando. Estou acompanhando, estou avisando em tempo real lá no TC Cripto o que eu estou fazendo. Aqui, infelizmente, não dá para avisar em tempo real, mas eu vou estar sempre comentando. E no dia, talvez não, na hora, com certeza não, mas provavelmente 1, 2, 3 dias depois, se você não está no TC Cripto, você vai saber que eu saí da posição, que eu vou, com certeza, vou comentar no Twitter, ou aqui, ou no Instagram. O meu arroba é o mesmo, vocês estão vendo aqui, 0x Thiago em todas as redes. Então, tá aqui na descrição também. Se você não me segue nas outras redes, só me acompanha aqui, siga lá, nenhuma das três, siga aqui também. E aí eu acho que o gráfico pode ficar assim. Aqui é um negócio que, para quem estava aqui no final de 2023, vai lembrar, Celestia, a gente teve uma alta de 10 vezes até aqui em 101 dias, e depois a gente teve uma queda bem grande aqui até. Opa, ficou horrível essa seta, mas de 146 dias. Aqui foi para $4, eu sei que está mais barato hoje, mas isso aqui foi o fundo local. Depois ele subiu, ela voltou, eu não lembro até quando voltou, mas subiu. Eu acho que pode acontecer isso, porque eu acho que o hype pode ser muito grande. Então, por o hype pode ser muito grande, o token sobe muito, ele atinge o pico das expectativas infladas, esse é o termo do ciclo de hype de Gartner, e depois disso ele vai cair. Então, tudo dependendo da agressividade que ele subir, é o que pode acontecer. Eu acho que é o que deve acontecer. Ah, beleza, Thiago, deve acontecer, mas Celeste era bem diferente, não tinha receita, tinha inflação, blá blá blá. Realmente, bem diferente, mais parecido. Vamos lá. Qual era o lance da Celeste? O Token lançou, tinha uma tecnologia boa e inovadora. Naquela época, o mercado ainda olhava para a Alt com Tech e ficou no preço relativamente barato por um bom tempo. O mercado virou. E aí o token começou a andar, foi rápido, parecia que foi da noite para o dia, mas durou pouco mais de 3 meses. E aí qual foi o lance? Airdrops para stakers de Celestia. Isso aí foi meio que como a distribuição de receita para os usuários. E se você colocava Celestia em stake, você ganhava airdrop. E aí quem lembra de Dimension pagou um absurdo. Você ganhou acho que $1.000, $2.000 se você tivesse uma Celestia no staking. Então, você tinha tech nova, legal, produto interessante. Você tinha vários anúncios de blockchain modular, narrativa muito forte. E aí, airdrops. A galera travava mais token. E aí você tinha 21 dias de unlock. Token travado, mais atenção, mais gente comprando, mais airdrop, mais gente travando token, mais atenção. E aí a engrenagem ia girando. Claro que a Celeste tinha um agravante que era o seguinte: eles estavam dando 20% de yield anual em inflação do token, e os VCs que tinham tokens travados podiam vender. E a Polychain, ele está vendendo adoidado desde sempre aqui as recompensas de TIA. Então, a Polychain foi um dos maiores VCs de Celestia. Então, isso aí dificulta com que o token ande, tem esse agravante. Mas, no geral, essa foi a tese. Eu gosto do token, gosto de pump. É uma tese de curto prazo, de novo. E faça sua própria pesquisa. Esse vídeo aqui é para te ajudar com a sua pesquisa. Pense que é uma fonte de pesquisa gratuita. É como se fosse um relatório, só que em formato de vídeo e gratuito. O vídeo ficou um pouquinho mais longo do que o que eu estava planejando, mas eu queria trazer bastante detalhes mesmo. E é isso, muito obrigado. Se não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixe seu like para o YouTube entender que está gostando do conteúdo. E é isso, até a próxima, um abraço.